Talvez você ou alguém que você ama foi diagnosticado com câncer. A angústia, o medo e as dúvidas que se sucedem podem ser difíceis de se lidar. No entanto, entender as bases da doença pode ser útil psicologicamente. O câncer é um grupo de doenças caracterizadas pelo crescimento anormal de células no corpo. Para entender os efeitos dessas células anormais, primeiro é preciso entender como células saudáveis funcionam. Nossos órgãos e tecidos são compostos de milhões de células, que se agrupam em blocos ao redor do corpo. Células saudáveis crescem em um ritmo controlado, vivendo por um ciclo, depois morrendo naturalmente. Quando células morrem, elas são substituídas por outras. Quase todas as células humanas possuem um núcleo, que é o centro de controle das células. O núcleo celular contém genes, que controlam tudo sobre as células, incluindo quando uma célula cresce e quando uma célula morre. As instruções para a replicação de células se encontram no DNA, que diz para cada célula como completar esse ciclo da vida. Às vezes acontecem mutações em partes do DNA das células e o resultado pode ser células cancerosas que crescem de uma maneira descontrolada. O processo de crescimento anormal e descontrolado da célula é o que se chama de neoplasia. Esta mutação inicial pode se dar de dentro do corpo, como por exemplo um traço hereditário ou como consequência de uma invasão de vírus. Outras mutações podem se dar em decorrência de fatores externos como cigarro ou radiação solar. Independentemente da causa da mutação do DNA, uma vez ocorrida, as células começam a crescer e se dividir de uma maneira muito rápida. Isso pode levar a um agrupamento maciço de células chamado de tumor. Às vezes um tumor pode ser benigno, significando que as células estão contidas dentro do tumor, se multiplicando vagarosamente e se assemelhando ao tecido original, raramente constituindo risco de vida. Outros tumores são malignos, cancerosos e atraem para si suprimento sanguíneo. Isso significa que o corpo despercebidamente supra os nutrientes e oxigênio necessários que os tumores precisam para crescer. O câncer pode ficar mais perigoso quando as células cancerosas rompem os tumores malignos e se espalham na corrente sanguínea ou no sistema linfático para órgãos próximos ou distantes. Isso é o que se chama de metástase. O sistema linfático é um dos principais linhas de defesa do corpo contra doenças e contém tubos que levam células brancas ou leucócitos. Alguns tipos de câncer se formam no sistema linfático e não se manifestam como tumores. As células cancerosas são, geralmente, menos especializadas em suas funções do que as suas correspondentes normais. Conforme as células cancerosas vão substituindo as normais, os tecidos invadidos vão perdendo suas funções. Por exemplo, a invasão dos pulmões pode acarretar alterações respiratórias, a invasão do cérebro pode gerar dores de cabeça, confusões ou alterações de consciência. Independentemente do tipo de câncer, o diagnóstico não representa necessariamente uma sentença de morte. Hoje, detecção precoce e métodos avançados de tratamento fazem o prognóstico para pessoas com câncer melhor do que nunca antes. O câncer pode ser curável, mas ainda é uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Se você está preocupado com essa doença, consulte seu médico para discutir as possibilidades de detecção. Caso alguém que você ama foi diagnosticado com câncer, procure algum tipo de suporte social.